Quando a gente consegue contundir alguém das Testemunhas de Jeová, é maravilhoso. Outro dia, num feriado, bateram no meu portão. Uma senhora chamada Esther, guardei o nome dessa mulher até hoje. E eu tinha no outro dia dado um seminário sobre Testemunha de Jeová. Meu carro estava carregado de livros. Essa senhora Esther bateu na minha porta e disse assim: bom dia, moço. Eu já gostei, porque ela me chamou de moço. E ela disse assim: a sua casa está aqui na minha anotação que era para ser pulada, mas Jeová Deus mandou bater nessa casa. Eu olhei para ela e falei assim: minha senhora, foi Jeová mesmo. Foi Jeová. Falei: mas antes da senhora começar a falar, eu quero combinar um negócio com a senhora. Ela falou: pois não. A senhora é muito educada, muito elegante, uma senhora de uns 50 anos de idade. Ela falou: pois não. Eu falei: eu vou deixar a senhora falar 15 minutos. Depois a senhora deixa eu falar 15 minutos? Ela falou: tudo bem. E ela falou, aquela conversa da Testemunha de Jeová, que Jesus mandou pregar de casa em casa, que o reino é de Jeová, que veio restaurar o nome de Jeová, etc, tal, terminou. Eu falei: agora posso? Deu os 15 minutos da senhora. Ela falou: pode. Catei a caixa de livros, enchi a calçada de livros e comecei a falar para ela. Falei: olha aqui, a Testemunha de Jeová acreditava na cruz, agora não crê mais. E ainda fala que é idólatra quem crê na cruz. Charles Taze Russell adorava Jesus, agora não pode adorar mais. A Bíblia verde, a Bíblia de capa preta, aqui pode adorar, aqui não pode. A Trindade, isso, aquilo, pá. Quando eu terminei, a mulher estava chorando. Essas contradições, elas são boas para você saber, para você na hora de dialogar, usar isso no momento estratégico. Você guarda, a hora que ele falar, você dá o checkmate. Eu falei para ela assim: e não se esqueça, foi a senhora que me disse, Jeová mandou a senhora bater aqui. A mulher em prantos disse assim para mim: eu não vou me esquecer, moço. Aquela mulher pegou a filha dela chorando, abraçou o material, mas ela estava chorando em soluços. Parecia que ela tinha descoberto um adultério. Porque a Testemunha de Jeová, quando você mostra a contradição, ele tenta escapar. Não deixe ele escapar, fique na mesma tecla até ele ceder. Porque na verdade é um jogo de intenções. Ela estava chorando em soluços, de prantear, de molhar mesmo a blusa, de tanto que ela chorava. E ela foi-se. Porque eu digo a verdade, eles não gostam da verdade. Mas nós precisamos tentar contundi-los com a verdade. Refutação ao Sr. Martini. Conforme vocês puderam assistir, parece que a nossa irmã Esther foi vítima de uma cilada. Assim, nós nos unimos para refutar este vídeo, a fim de que as pessoas que foram enganadas por esses falsos raciocínios possam analisar com cautela os fatos e possam tomar suas próprias decisões, não mais de um modo unilateral. Então, se você acreditou nas declarações desse sujeito, agora você terá a oportunidade de analisar os dois lados da questão. Existe uma frase que eu gosto muito, e ela é assim: cuidado com o som da palma de uma única mão. Isso significa que se há um argumento de um lado, é interessante que você analise o argumento do outro lado objetivamente, ou seja, sem ser conduzido por ideias pré-concebidas. Assim nós deixaremos o Sr. Martini falar e depois nós mostraremos o outro lado da moeda. Será que é assim mesmo? Fale para nós, Sr. Martini, então, quais são as contradições das Testemunhas de Jeová? A luz da Testemunha de Jeová não é bem uma luz, é um vagalume, pisca-pisca. Porque uma hora pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, vai, não vai, volta, fica, volta, fica. Façamos uma pausa. Realmente, as Testemunhas de Jeová tiveram ajustes no seu entendimento com respeito a vários pontos, mas não com respeito ao ponto que vai ser abordado nesse vídeo, e nós vamos mostrar os fatos mais à frente. Por enquanto, nós gostaríamos de mostrar um ponto bem interessante sobre ajustes no entendimento. Será que fazer ajustes é sinal de que Jeová não aprova a organização das Testemunhas de Jeová? Vejamos o que a Bíblia diz sobre isso. O 2 de Samuel 7, do 1 ao 5 diz: quando o rei já morava na sua casa, disse a Natã, o profeta: veja, eu estou morando numa casa de cedros, enquanto a arca do verdadeiro Deus está numa tenda. Então Natã disse ao rei: faça tudo o que o seu coração desejar,
porque Jeová está com o Senhor. Naquela mesma noite, Natã recebeu a seguinte palavra de Jeová: Vá e diga ao meu servo Davi, assim diz Jeová, por que você deveria construir uma casa para eu morar? Davi queria construir uma casa para Deus. Então ele consultou a Natã e recebeu a autorização do profeta para construir uma casa para Jeová. Mas naquela mesma noite, Jeová fala para Natã dizer para Davi que não era para ele construir uma casa para Jeová, mudando assim o que Natã tinha dito no dia anterior. Agora raciocine comigo. Como será que Davi reagiu a esse ajuste? Será que Davi disse algo mais ou menos assim? Porque uma hora pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, vai, não vai, volta, fica, volta, fica. Não. Davi humildemente entendeu que Natã errou tentando acertar. Vejamos agora qual é a posição de Deus para com pessoas que tentam acertar, mas acabam errando, e pessoas que persistem no erro, mesmo cientes de tal erro. Veja o que diz Lucas 12, 46 ao 48. O Senhor, ou Jesus, virá num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe, e o punirá com maior severidade e lhe designará um lugar entre os infiéis. Então aquele escravo que entendeu a vontade do seu senhor, mas não se aprontou nem fez o que ele lhe pediu, será espancado com muitos golpes. Mas aquele que não entendeu e fez coisas que merecem punição, será espancado com poucos golpes. Realmente, de todo aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e daquele que foi encarregado de muito, será exigido muito mais do que o normal. Nós não vamos discutir qual é a aplicação primária desse texto, mas vamos pegar o princípio que ele possui. Diferente das religiões em geral, as testemunhas de Jeová começaram a estudar a Bíblia e tentaram entender a mensagem bíblica de forma objetiva. Assim, as testemunhas de Jeová se esforçaram ao máximo para praticamente começar do zero. E nesse processo existem erros e acertos. Quando as testemunhas de Jeová entenderam que não deveriam reter uma crença, elas fizeram isso sem demora, conforme é o caso da cruz, que ele vai mencionar nesse vídeo também. Em contrapartida, o que as religiões da cristandade fizeram quando perceberam seus próprios erros? Eles tentaram maquiar o erro. Exemplos disso são questões que envolvem a Trindade, a imortalidade da alma e, consequentemente, o inferno de fogo, dentre outros. Pergunte-se agora, que moral esses líderes religiosos têm ou possuem para criticar aqueles que constantemente estão se adaptando para chegar mais próximo da verdade? Que moral essa gente tem? Eles criticam os ajustes da torre de vigia, não é mesmo? Engraçado que esses mesmos que nos criticam são aqueles que acreditam, assim mais ou menos, que o Deus Supremo fez um ajuste tipo insignificante, quando ele era 1, sabe, no Antigo Testamento, e aí lá em Nicéia ele virou 3 em 1. Ajuste básico, assim, tipo, insignificante, né? Veja o que Jesus disse em João 4:22. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação se origina dos judeus. O que Jesus disse? Será que Jesus disse que os judeus não conheciam a Deus? Não. Jesus disse que os judeus conheciam a Deus. E os judeus não acreditavam que Deus era uma trindade. Não é mesmo? Mas aí essas pessoas dizem que os judeus não. Os judeus não conheciam a Deus, porque os judeus não eram trinitários. Aí quando Deus deixou de ser 1 para ser 3 em 1 em Nicéia, aí eles dizem, não, é que a revelação de Deus é progressiva. Mas espera aí, Jesus não tinha dito em João 4:22 que os judeus conheciam a Deus? Bem, se os judeus conheciam a Deus pelas palavras de Jesus e eles nunca acreditaram num Deus trino, nós só temos 2 opções. Ou Jesus mentiu quando ele disse que os judeus conheciam a Deus, mas não conheciam, pois os judeus não acreditavam num Deus trino. E 2, ou Deus não é uma trindade. Qual dessas opções o Sr. Martini prefere? Ele prefere crer que Jesus mentiu. Aí ele critica as testemunhas de Jeová por fazer ajustes. E como se isso não bastasse, ele ainda nos acusa de ser exatamente aquilo que ele é. Cínicos. Eu ia falar cara de pau, mas cínico cai muito bem também. Prossigamos com o Sr. Martini. Gente, você que está me assistindo,
Como é que alguém tem coragem de acreditar numa religião dessa? Como é que você vai seguir uma religião dessa, que muda de doutrina como alguém muda de camisa, que muda de doutrina como alguém muda de casa? Isso não é brincadeira. Que organização é essa? Que luz é essa? Muda. Olha, e se você estudar a biografia das testemunhas de Jeová, os proclamadores do reino, não precisa ler outro livro. Aquele livro de capa verde, grosso, que tem a história da sociedade contada por eles mesmos. Está lá que Charles Taze Russell adorava Jesus. Está lá. Tá as claras. Peraí, como é que é? Está escrito no livro Proclamadores do Reino que Charles Taze Russell adorava Jesus? Bem, nós fomos checar essa informação no livro Proclamadores do Reino e em nenhum momento tal informação foi encontrada por nós. Em nenhum momento do livro Proclamadores diz isso. Eu gostaria que você me citasse a fonte. Em qual parte do livro Proclamadores do Reino está escrito que Charles Taze Russell adorava Jesus e que isso foi mudado, que hoje nós não adoramos mais? Em qual parte do livro Proclamadores diz isso? Isso é uma mentira. Para você saber, o Charles Taze Russell, o fundador da organização Sociedade Torre de Vigia, morreu adorando Jesus. Há documentos, nós temos evidências, ele morreu adorando Jesus. Ainda que fosse uma adoração parcial, mas de certa maneira ele adorava Jesus. Agora, as testemunhas de Jeová de hoje dizem que é pecado adorar Jesus, porque só o Pai Jeová é Deus. Charles Taze Russell, nós temos a Sentinela de 1903, ele adorava Jesus. Charles Taze Russell morreu adorando Jesus. Charles Taze Russell morreu adorando Jesus. Sabe que tem uma música que eu, entre aspas, adoraria, fecha aspas, que você cantasse também? Que é uma música mais ou menos assim, ó. Jesus Cristo morreu tendo um Deus acima dele. Jesus Cristo morreu tendo Deus acima dele. E se ele tem um Deus acima dele, ele não é Deus, mas eu não posso ensinar isso pro meu povo, porque senão eu vou contra a minha religião. Ou por que você não canta essa música? Ah, já sei. O Jesus que tinha Deus acima dele era o Jesus humano, né? Apesar do Jesus celestial também ter Deus acima dele, em Apocalipse 3,12. Mas espera aí. Não, mas esse era o Jesus humano. Ponto final, né? Mas calma aí, Jesus na Terra não era 100% Deus e 100% humano 100% do tempo com todos os seus atributos? Não é essa a doutrina que você ensina? Tem um problema aí. Ah, já entendi, é que às vezes Jesus não é Deus e às vezes ele é, né? Lembrei como é que é. Quando vocês vão tentar provar que o Jesus humano é Deus, aí pode usar o Jesus humano. Mas quando a gente vai tentar usar o Jesus humano para provar que ele não é Deus, aí não pode usar porque daí ele é humano. Que o Jesus que vocês acreditam é meio Power Ranger, assim, uma hora ele aperta o botão e morfa. É hora de morfar, aí ele vira Deus, para vocês argumentarem. Dali um pouco ele aperta o botão de novo e ele vira humano. Lembrei, né? Como é que se chama isso? Deixa eu só lembrar como é que se chama isso. Me ajuda aí, como é que se chama isso? É um vagalume, pisca-pisca. Porque uma hora pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, vai, não vai, volta, fica, volta, fica. Exatamente. Pisca-pisca. Gostei dessa expressão. Pisca-pisca trinitário. Uma hora Jesus é Deus, dali um pouco ele não é. Dali um pouco ele é. Ele é 100% Deus, 100% do tempo, mas alguns momentos do tempo ele não é Deus. Mas é só por um momentinho ali, só para eu fugir do argumento, entendeu? Bem, mas vamos falar de Russell e das testemunhas de Jeová. É importante salientar, primeiro de tudo, que se Russell adorava ou não a Jesus, isso não faz diferença nenhuma para nós hoje, porque hoje nós temos o entendimento correto. Ninguém é obrigado a saber tudo. Mas será que é verdade mesmo? O Sr. Martini fez a citação de algumas sentinelas. A gente vai analisar essas revistas depois. Primeiro a gente precisa entender qual é o conceito que se tem hoje sobre a adoração a Jesus. Então vejamos, proskineo sempre significa adoração? O que é adoração? Nos idiomas originais da Bíblia, a palavra hebraica shahá e a palavra grega proskineo representam mais de 80% das ocorrências da palavra adoração na maioria das versões da Bíblia. Portanto, estas são as duas palavras com as quais queremos nos preocupar neste artigo. Tais palavras possuem sentidos e aplicações variados. E não se restringem ao ato de adorar a Deus. Existem outras palavras que são ocasionalmente traduzidas como adoração, mas estas não são relevantes para o que vamos tratar aqui. Um estudo da palavra hebraica shahá
e da palavra grega proskineo, revela que ambas as palavras significam prostrar-se, curvar-se. A palavra shahá, que corresponde ao número 7812 do dicionário de Strong, conforme diz o dicionário Vine, é o ato de curvar-se em homenagem e é feito diante de um superior ou soberano. A palavra grega proskineo, segundo o número 4352 do dicionário Strong, vem das palavras gregas pros, que significa para ou em direção a, e kineo, que significa beijar. Significa literalmente beijar a mão para alguém em reverência ou em sinal de reverência. E entre os orientais, cair sobre os joelhos e tocar o chão com a testa, como uma expressão de profunda reverência. É por isso que no Novo Testamento significa fazer reverência, prestar homenagem a alguém como superior, ou de quem se implora ajuda. Vejamos alguns exemplos da palavra adoração prestada a seres que não são Jeová Deus. Veja em Gênesis 19:1 que diz: os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. Quando os viu, Ló se levantou e foi ao encontro deles e se curvou com o rosto por terra. Então veja que Ló adorou os estranhos ou os anjos que vieram a Sodoma. Ou seja, Ló se prostrou em homenagem diante dos anjos. E isso não era encarado como um ato de idolatria pelos anjos. Veja Êxodo 18:7. Moisés saiu imediatamente ao encontro do seu sogro, se curvou e o beijou. Cada um perguntou ao outro como estava passando, e depois entraram na tenda. Moisés adorou seu sogro, a quem ele respeitava e honrava. Mas isso não era encarado como um ato de idolatria, simplesmente como um ato de reverência ou honra, mesmo por Moisés. Veja o que diz o 1 de Samuel 25:23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se lançou diante de Davi, prostrando-se com o rosto por terra. Abigail adorou a Davi. Ela o honrava prostrando-se diante dele. Veja também Daniel 2:46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel, segundo diz Almeida, corrigida, revisada e fiel. Esses exemplos se repetem muitas vezes na Bíblia, mas eles mostram que quando alguém queria honrar a outro, a pessoa se curvava diante desse. O ato de curvar-se é chamado de adoração e revela o coração do adorador, respeito e honra para com o adorado. Muitas culturas, além da cultura bíblica, têm o costume de se curvar para mostrar respeito ou honra. Os japoneses e os chineses se curvam àqueles que eles respeitam. Nos tribunais da Europa, costumava-se curvar-se àqueles de categoria superior, ou para mulheres, ou fazer reverência. De fato, mesmo na cultura colonial dos Estados Unidos, era comum que os homens se curvassem uns para com os outros, mostrando reverência e respeito. Em algumas igrejas, o costume de se curvar diante de Deus foi modificado para se ajoelhar. Por exemplo, na Igreja Católica Romana, muitas vezes as pessoas fazem genuflexão ou se abaixam de joelhos para mostrar seu respeito a Deus. É importante perceber que, tanto na Bíblia quanto na moderna adoração, o ato exterior de curvar-se revela a condição interior de respeito e honra. Quando as palavras shahá aparecem no texto hebraico ou proskinel no texto grego, elas geralmente se referem à ação de curvar-se, e podemos traduzi-las como tal para o português, como mostram os exemplos a seguir. Gênesis 23:7. Então se levantou Abraão e inclinou-se, ou shahá, diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Gênesis 33:3. Jacó passou adiante deles e inclinou-se, shahá, a terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão Esaú. Gênesis 42:6. Os irmãos de José chegaram e se curvaram, shahá, diante dele com o rosto por terra. Mateus 18:26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, ou proskinel, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. É claro que nos versículos citados, as pessoas se curvavam ou adoravam em sentido secundário outras pessoas.
Um estudo das palavras originais e como elas são traduzidas mostra algo mais, algo que induziu ao erro muitos cristãos. Em muitas passagens da Bíblia, quando as palavras shahá ou proskinel são usadas de uma pessoa para outra, os tradutores usam as palavras curvar-se ou algo semelhante, prostrar-se, por exemplo. No entanto, quando as mesmas palavras se referem a uma pessoa curvando-se diante de Deus ou Jesus Cristo, os tradutores quase sempre usam a palavra adoração. Nós veremos alguns exemplos disso. Êxodo 24:1, na Almeida Revista e Atualizada. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor e adorai, ou shahá, de longe. Êxodo 33:10 na NVI. Quando o povo viu a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração, shahá, em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. João 4:24, agora no Novo Testamento. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem, ou proskinel, em espírito e verdade. Os versículos citados revelam um padrão que fez com que muitos cristãos interpretassem mal a palavra adoração. Quando as palavras hebraica e grega para adoração se referem a homens que adoram homens, os tradutores usam as palavras se curvar. Se a adoração é para Deus ou Jesus, no entanto, os tradutores usam a palavra adoração em suas Bíblias. Esta maneira de traduzir induz o leitor a acreditar que somente Deus e Jesus são adorados, seja qualquer que for o sentido da palavra adoração. Agora, é importante salientar que a grande maioria das Bíblias traduzidas para o português é feita por trinitários, os quais creem que Jesus é Deus e deve ser adorado igual a Deus. Assim, eles vertem as palavras shahá e proskinel por adorar, o que induz o leitor a pensar que Jesus é adorado no sentido que Deus é adorado. Mas, conforme vimos, ser alguém adorado não é em si um ato de idolatria, nem significa que tal pessoa seja o próprio Deus. Pois Daniel foi adorado por Nabucodonosor e Daniel não era Deus. Tampouco podemos dizer que Daniel foi condizente com um ato de idolatria. Mas Daniel sabia que ele não retinha aquela adoração que Nabucodonosor prestava a ele. Daniel sabia que quando Nabucodonosor se prostrava diante dele, na verdade ele estava reconhecendo a Deus e não a Daniel, porque o mérito era de Deus, não de Daniel. Essa é a diferença do ídolo. O ídolo retém a adoração que é de direito a Deus. Mas quando alguém se prostrava diante de um representante divino, como Daniel era, então Daniel não retinha aquela adoração para ele, mas a glória era do Pai, era de Deus. Da mesma forma, Jesus é adorado no mesmo sentido. Quando os anjos se prostram diante de Jesus, na verdade isso é para a glória de quem? De Deus, o Pai, não de Jesus. Então Jesus não retém aquela glória. Ele não retém a adoração. A adoração é prestada a Deus, embora Nabucodonosor tivesse se prostrado diante de Daniel. Mas então, por acaso Deus não diz em Êxodo 23:24 que é errado se inclinar, ou shahá, diante de outros deuses? Sim, Deus diz isso. No entanto, existe uma diferença entre adorar alguém como a um Deus rival, em oposição a Jeová, e prostrar-se em adoração a alguém que recebeu a autoridade de Jeová, conforme é o caso de Daniel. Como uma pessoa com sinceridade poderia honrar a Deus e aos demônios, por exemplo? É impossível. Um caso diferente envolveu a Pedro, que reconheceu que não era apropriado que Cornélio se prostrasse diante dele, ou proskinel. Mesmo que Cornélio respeitasse Pedro, Pedro sentiu que ele não era superior a Cornélio e, diferente de Daniel, Pedro rejeitou o ato de adoração. Da mesma forma, em Apocalipse 22:8 e 9, o anjo impediu João de adorá-lo. João sentiu que o anjo era superior e começou a adorá-lo. O anjo teve que corrigir a João e lembrar-lhe de que o anjo era apenas um co-servo de João. Agora, será que a tradução do Novo Mundo foi incoerente ao verter a palavra proskinel por prestar homenagem? Alguns criticam a tradução do Novo Mundo nesse aspecto, porque creem que Jesus seja o Deus Todo-Poderoso. Mas é importante salientar que a palavra proskinel pode, de fato, ser traduzida do modo como fez a tradução do Novo Mundo.
Portanto, é totalmente incorreto considerá-la como uma distorção da parte dos seus tradutores. Tendo deixado isso estabelecido, agora podemos perguntar: por que a tradução do Novo Mundo tem optado por traduzir esta palavra como prestar homenagem quando se usa em referência a Jesus? A revista A Sentinela, de 1º de julho de 1971, na página 414 e 415, diz em parte: nós não vamos ler todo o artigo, apenas alguns pontos altos. Depois vamos deixar a matéria colocada em nossa página no Facebook de forma integral. Assim, se você quiser pesquisar para estudar, sinta-se à vontade. Veja algumas partes do artigo. Perguntas dos leitores. Como devemos entender Hebreus 1:6, que diz que todos os anjos têm ordens de adorar a Jesus? Hebreus 1:6 reza: mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. O escritor de Hebreus está citando aqui o Salmo 97:7, que reza em parte: curvai-vos diante dele todos os deuses. A versão dos 70, que foi evidentemente citada por este escritor, reza: adorai-o todos vós, seus anjos. Estes textos parecem criar um problema, porque parecem contradizer a declaração clara de Jesus a Satanás, o diabo. Está escrito: é a Jeová teu Deus que tens de adorar, e é somente a ele que tens de prestar serviço sagrado. A palavra grega traduzida adorar, em Hebreus 1:6, é proskineo. Essa palavra grega é também usada no Salmo 97:7 na versão dos 70, traduzindo a palavra hebraica shahar. Qual é o sentido destes termos hebraico e grego? Shahar significa basicamente curvar-se. Curvar-se assim pode ser um ato de respeito para com outro homem, tal como um rei ou um profeta. Abraão se curvou diante dos filhos cananeus de Et, dos quais procurava comprar uma sepultura. A bênção de Isaac a Jacó exigia que grupos nacionais e os próprios irmãos de Jacó se curvassem diante dele. Os exemplos citados tornam claro que este termo hebraico em si mesmo não tem necessariamente um sentido religioso ou significa adoração. Não obstante, num grande número de casos, é usado com relação à adoração quer do verdadeiro Deus ou quer de deuses falsos. Curvar-se diante de homens como ato de respeito era admissível, mas curvar-se diante de qualquer outro além de Jeová, preste atenção agora, como deidade, era proibido por Deus. De modo similar, curvar-se em adoração diante de imagens religiosas ou diante de qualquer coisa criada era positivamente condenado. Aqui nesse contexto, coisa criada se refere a imagens, aquilo que o homem cria, né? Assim, nas escrituras hebraicas, quando certos dos servos de Jeová se prostraram diante de anjos, fizeram isso apenas em reconhecimento de que estes eram representantes de Deus, não lhes prestando homenagem como deidades. Façamos uma pausa aqui. É importante notar que, apesar disso, os anjos na Bíblia são chamados de deuses. Mesmo assim, quando alguém se prostrava diante dos anjos, essa pessoa não fazia isso como se o anjo fosse uma deidade rival ou o próprio Deus. Então, mesmo os anjos sendo chamados de deuses, eles não eram adorados ou homenagem não era prestada a eles em sentido religioso como deidade, como se fosse o Deus Supremo. O grego proskineo corresponde de perto ao hebraico shahar, no mesmo sentido de prestar homenagem a criaturas e também no de adorar a Deus ou uma deidade. Embora a maneira da expressão da homenagem talvez não se destaque tanto em proskineo como em shahar, termo hebraico que transmite vividamente a ideia de se prostrar ou curvar, alguns lexicógrafos sugerem que o termo grego decididamente tinha originalmente este sentido. Como no caso do termo hebraico, é preciso tomar em consideração o contexto para se saber se proskineo se refere a prestar homenagem apenas na forma de profundo respeito ou a prestar homenagem na forma de adoração religiosa. Quando a referência é diretamente a Deus, ou a um Deus falso e seus ídolos, é evidente que a prestação de homenagem vai além da que se presta aceitável ou costumeiramente a homens, e invade o campo da adoração. Do mesmo modo, também quando não se menciona o objeto de prestação de homenagem, subentende-se que ela se dirige a Deus. Por outro lado, a ação da sinagoga de Satanás, induzidos a vir e prestar homenagem diante dos pés dos cristãos,
claramente não é adoração. A prestação de homenagem a um rei humano é encontrada na ilustração de Jesus em Mateus 18:26. É também evidente que foi esta espécie de prestação de homenagem que os astrólogos fizeram ao menino Jesus, que nasceu rei dos judeus, e que também Herodes professava querer prestar, e que os soldados prestaram zombeteiramente a Jesus, antes de o pendurarem no madeiro. É evidente que não consideramos Jesus como Deus ou deidade. Embora alguns tradutores usem a palavra adorar, na maioria dos casos em que Prosquinel descreve as ações das pessoas para com Jesus, a evidência não admite que se dê significado demais nessa maneira de tradução. Antes, as circunstâncias que provocavam a prestação de homenagem correspondiam de perto às que resultavam na prestação de homenagem aos profetas e reis anteriores. As próprias expressões dos envolvidos muitas vezes revelam que, embora reconhecessem claramente a Jesus Cristo como representante de Deus, não lhe prestavam homenagem ou adoração como sendo Deus ou uma deidade, mas como sendo Filho de Deus, o predito Filho do Homem, o Messias com autoridade divina. Seguindo o artigo. Assim também João, por ter sido declarado justo ou sido justificado por Deus como cristão ungido, chamado para ser filho celestial de Deus e membro do reino de seu Filho, achava-se numa relação diferente com o anjo ou os anjos da revelação do que os israelitas, a quem haviam anteriormente aparecido anjos. Conforme escreveu o apóstolo Paulo, não sabeis que havemos de julgar anjos? Os anjos evidentemente reconheceram esta mudança de relação quando rejeitaram a homenagem de João. Por outro lado, veja só agora, Cristo Jesus tem sido enaltecido pelo seu Pai a uma posição só inferior à de Deus, de modo que, no nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos no céu e dos na terra, e dos debaixo do chão, e toda língua reconheça abertamente que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Agora vem o ponto alto do artigo. Em vista de tudo isso, como devemos compreender Hebreus 1:6, que mostra que até mesmo os anjos adoram o ressuscitado Jesus Cristo? Embora muitas traduções desse texto vertam prosquinel por adorar, algumas a traduzem por expressões tais como curvar-se diante de e prestar homenagem. Então aqui você vai ver a refutação para o Sr. Martini. Olha o que diz aqui. Não importa qual o termo usado, o grego original permanece o mesmo, e a compreensão do que os anjos prestam a Cristo precisa estar de acordo com as demais partes das Escrituras. Então você viu? Adorar ou não a Jesus? Não importa. Significa prestar homenagem? Significa adorar? O termo usado não faz diferença. O conceito é o que importa. É isso que o artigo está dizendo, e é isso que o Sr. Martini não percebeu nas publicações das Testemunhas de Jeová. Seguindo o artigo. Caso se prefira a tradução adorar, então se precisa compreender que tal adoração é apenas relativa, pois o próprio Jesus declarou enfaticamente a Satanás que é a Jeová teu Deus que tens de adorar, ou uma forma de prosquinel, e é somente a ele que tens de prestar serviço sagrado. Mais abaixo no artigo diz, portanto, se aquilo que compreendemos como adoração é aparentemente dirigido ao Filho, por parte dos anjos, é na realidade dirigido por meio dele a Jeová Deus, o regente soberano. Outra parte do artigo diz, por outro lado, as traduções curvar-se diante de e prestar homenagem, em vez de adorar, de modo algum estão em desacordo com a língua original, que era o hebraico no Salmo 97:7, que era o grego de Hebreus 1:6, pois tais traduções transmitem o sentido básico tanto de shahá como de prosquinel. Então o artigo deixou bem claro que o que importa não é a palavra em si, se adoração ou prestar homenagem ou curvar-se, mas o conceito que se tem com isso. Se nós usarmos a palavra adoração num sentido secundário, num sentido que significa prestar homenagem, sem problemas. Nós podemos adorar a Jesus dessa maneira. Isso foi deixado bem claro no artigo. Mas talvez alguém diga, mas isso é o que vocês entendem hoje.
No passado não era assim. Vocês são uma luz pisca-pisca. Uma hora pode, outra hora não pode. Porque Russell adorava Jesus. Será que é mesmo assim? Vamos analisar então o que Russell disse, o que Russell pensava a respeito da palavra adoração em referência a Cristo. Para isso, vejamos a obra Studies in the Scriptures, escrita por Russell, no volume 5, The Atonement Between God and Man. Tá aqui a capa, ó. Veja só. Escrito por, olha ali, escrito em 1886 pelo pastor Russell. E a obra diz: Adorarás o Senhor teu Deus e a Ele somente servirás. Mateus 4:10. É aclamado por alguns que o fato de o nosso Senhor Jesus ter recebido adoração sem censura significa que Ele é Jeová. As palavras de nosso Senhor supostamente implicariam que seria errado que qualquer outro ser, exceto Jeová, recebesse adoração? Respondemos: não tão rápido. Interpretar tais palavras desse modo é dar-lhes um sentido que não possuem e torná-las contraditórias aos ensinos de outras passagens bíblicas. O decreto de Jeová com respeito a Cristo, tu és meu filho, neste dia te gerei, já havia sido registrado pelos profetas, e também o seu decreto, que todos os anjos de Deus o adorem. Nosso Senhor Jesus sabia disso. Ele também sabia que mensageiros angélicos de Jeová, no passado, haviam sido adorados como representantes de Jeová. Olha agora, e que ele mesmo era o mensageiro principal, o Filho unigênito, o mensageiro do pacto, a quem o Pai havia santificado e enviado ao mundo. Ele sabia que, consequentemente, quem o honrasse, honrava o Pai também. De fato, as próprias palavras dele foram: aquele que não honrou o Filho, não honrou o Pai que o enviou. Olha o que Russell diz. A palavra grega traduzida adoração no Novo Testamento é proskineo, que significa beijar a mão, como um cão que lambe a mão do seu dono. O significado é reverência. Quem está dizendo isso é Russell. A palavra hebraica vertida por adoração no Antigo Testamento é shahá, e significa curvar-se. O significado é reverência. A palavra ocorre 170 vezes, e apenas aproximadamente a metade desse número se refere à adoração a Deus. Mas tal fato é escondido do leitor de língua inglesa por 74 vezes ter sido vertido como curvar-se, dobrou-se, fez reverência, fez gentileza, etc., quando se refere à homenagem a nobres seres terrestres. Nós daremos exemplos. Agora veja outra página. Abraão curvou-se, shahá, para o chão. E são aqueles mesmos exemplos que a gente já deu, né? De Abigail, de Davi, de Abraão. Então Russell dá os exemplos que nós demos nesse vídeo. Seguindo o artigo, ele diz assim: a partir dessas evidências, ficará claro para todos que a proibição do primeiro mandamento, não te curvarás a eles nem os servirás, não foi entendida, não deve ser entendida como uma proibição de reverência e o quê? Homenagem, etc., aos honrados e aos que ocupam posições honradas entre homens. Nem os judeus cometeram um erro em fazer reverência ou shahá aos anjos que vieram com mensagens no nome de Jeová e reconhecendo-o. E tal reverência, olha a palavra reverência, e tal reverência foi sempre aprovada, nunca reprovada. O mandamento alerta contra a adoração de imagens ou qualquer adoração de deuses rivais. Isso Jeová não pode tolerar. Daí não havia nenhuma impropriedade para qualquer judeu que reconheceu Jesus como o enviado de Deus para fazer-lhe reverência, obséquio. E muito mais apropriado é para todos aqueles que reconhecem nosso Senhor Jesus de acordo com suas reivindicações, como Filho de Deus. Então, em que sentido o pastor Russell usava a palavra adorar? Ele mesmo explica: no sentido de reverência, do mesmo modo como os anjos eram adorados, do mesmo modo como se fazia reverência aos antigos no passado.
é naquele sentido que o pastor Russell aplica a palavra adoração a Jesus. Prossigamos agora com a leitura do artigo na página 74. Então aqui o Russell tem um argumento fantástico que eu nunca tinha visto na minha vida. Veja a qualidade do argumento de Russell. Diz ele assim: na verdade, podemos estar certos de que aqueles fariseus que pegaram em pedras para matar nosso Senhor, porque ele se declarou Filho de Deus, teriam ficado demasiadamente furiosos, e não apenas teriam apedrejado nosso Senhor Jesus, mas também os adoradores dele, alegando idolatria, se, como povo, tivessem cogitado um conceito tão extremo de adoração, reverência, proskineo, conforme é cogitado por aqueles cujos conceitos extremos com respeito a esta palavra nós estamos combatendo e temos provado errôneos. Façamos uma pausa breve aqui. Eu não sei se você percebeu, mas Russell está justamente refutando aquilo que o Sr. Martini está acusando Russell de fazer. Russell está literalmente mostrando que Jesus não foi adorado no sentido que Deus é adorado, mas que ele foi adorado no sentido que os anjos eram adorados ou reverenciados. E como é que ele faz isso? Ele mostra que se Jesus tivesse sido realmente adorado, os judeus que eram opositores a Jesus, que queriam apedrejar Jesus, teriam de fato apedrejado não só a Jesus por idolatria, mas aos adoradores dele que teriam adorado a Jesus. Então o que Russell está mostrando? Que Jesus não foi adorado. E os judeus que estavam vivos e que queriam matar Jesus não entenderam que Jesus foi adorado num sentido idólatra, mas num sentido representativo. É exatamente isso que Russell está dizendo. Então o próprio Russell está fazendo um ponto aqui, mostrando que Jesus não era adorado no pleno sentido da palavra. Então veja que o próprio Russell dizia isso. Portanto, aqui nós provamos como falsa a acusação do Sr. Martini. Charles Taze Russell morreu adorando Jesus. Charles Taze Russell morreu adorando Jesus. Exceções a essa liberdade seriam em casos onde o homem a quem se reverencia, o obséquio ou a adoração, são prestados a um representante de um Deus falso, tal como um pseudo-cristo ou falso Cristo, um anticristo. As homenagens. As homenagens aos papas, veja só, homenagem, cremos nós, estariam sob este conceito de adoração falsa, pois em seu ofício ele alega falsamente ser Cristo vice-regente. Agora, no final do artigo, ele diz: caso nosso Senhor Jesus tivesse se colocado como rival a Jeová, ao invés de seu filho e servo, qualquer homenagem, veja só, homenagem, ele está usando a palavra adoração no sentido de homenagem. Qualquer homenagem a ele teria sido desrespeitosa para com o Pai e teria sido pecaminosa, idólatra. No entanto, ao contrário, enquanto aceitava homenagem e reverência como Filho de Deus, ele declarou mais positivamente e publicamente: o Pai é maior que eu, e ensinou os seus discípulos a fazer petições ao Pai, dizendo: tudo que vós pedires ao Pai em meu nome, ele dará a vós. Muito bem, então. Até agora nós vimos que a palavra adoração em si não tem nenhum problema em ser usada com respeito a Jesus Cristo, desde que ela traga em si um significado diferente do modo como ela é usada a Jeová. Se esta palavra significar reverência, homenagem, sem problemas. Neste sentido, Jesus pode ser adorado, porque a palavra grega e a palavra hebraica são proskineo e shahá, e elas também são usadas para Deus e para outros seres que não são Deus, tais como os anjos, seres celestiais. O Sr. Martini usa duas revistas para tentar mostrar que Russell adorava Jesus. E eu confesso que eu, entre aspas, adoro quando ele cita as fontes, porque nós fomos checar. Veja o que diz a Sentinela de 15 de julho de 1898. Questionamentos interessantes. Questão: o fato de que o nosso Senhor Jesus recebeu adoração é alegado por alguns como evidência
de que, enquanto na terra ele era Deus, o Pai, disfarçado em um corpo de carne e não realmente um homem, foi ele realmente adorado, ou essa é uma tradução errada? A resposta: sim. Nós cremos que o nosso Senhor Jesus, enquanto na terra, foi realmente adorado, e isso foi apropriado. Embora ele não fosse Deus, Jeová, ele era um Deus. A palavra Deus representa um ser poderoso, e o nosso Senhor Jesus era de fato poderoso. Isso é dito nos primeiros versos do Evangelho de João. Era apropriado que o nosso Senhor recebesse adoração, visto que ele é visto como o Filho unigênito do Pai, e agente dele na criação de todas as coisas, incluindo o homem. Além do mais, ele tinha que vir à terra debaixo do arranjo divino, e ele aceitou sua condição de Messias, apresentando-se a Deus no pecado do homem caído. Além do mais, em seu batismo ele foi ungido pelo Espírito Santo como o Messias e foi autorizado a carregar um grande plano divino e o quê? E a receber homenagem de tanto anjos como homens. Apenas isso já lhe teria rendido adoração apropriada, mesmo que fora de sua grandeza pré-humana, qual Filho unigênito do Pai. Então Russell diz aqui que, de fato, Jesus recebeu adoração. Mas em que sentido ele diz que Jesus recebeu adoração? Está aqui, no sentido de homenagem. Ele mesmo diz isso. Vejamos agora a sentinela de 1º de janeiro de 1906, citada também pelo Sr. Martini. Diz assim: em respeito a um ponto, muitos da cristandade poderiam aprender numerosas e importantes lições desses sábios gentios. Aqui ele está falando dos que visitaram Jesus. Nenhum patriotismo falso ficou no caminho deles para barrar seu apreço de qualquer manifestação de favor divino aos filhos dos homens. E quando eles encontraram o Salvador, eles não ficaram desencorajados pelo fato de que o ambiente da moradia era do tipo humilde. Eles o adoraram em 3 sentidos. Veja só que Russell vai explicar o sentido que ele está usando a palavra adoração aqui. 1. Eles caíram diante dele, prostraram-se, assim fisicamente expressando sua reverência. 2. Eles o adoraram no coração deles e com a sua língua deram expressões de alegria e confiança. E 3. Eles abriram sua caixa de tesouro e o presentearam com 3 presentes apropriados à realeza. Então veja que Russell está usando a palavra adoração, ou proskinel aqui do grego, no sentido de realeza, no sentido de reverência. É nesse sentido que Russell falava que Jesus poderia ser adorado. E aí eles deram mirra, representando submissão, o incenso representando louvor e ouro representando obediência. Então essa é a parte e essa é a explicação que os opositores não contam para você. Realmente, a Torre de Vigia várias vezes usou a palavra adoração em referência a Jesus. Mas essa sempre significa, conforme alega o próprio Russell, reverência, diferente do modo como ela é aplicada a Jeová. Mas talvez alguém diga: ah, mas não pode. Adorar é adorar, a palavra é a mesma, o sentido é o mesmo, não faz diferença. Jesus é o melhor lexicógrafo que existe, e ele usou a palavra proskinel, ou adorar, em 2 sentidos diferentes, assim como Russell fazia em inglês. Em Mateus 4,10, Jesus disse: é a Jeová teu Deus que tens de adorar, e é somente a ele que tens de prestar serviço sagrado. Então veja que Jesus disse que é só a Jeová que nós temos que proskinel. Usou a palavra proskinel. Mas em Mateus capítulo 18, versículo 26, Jesus conta uma ilustração de um escravo que chega perante o rei e ele proskinel também. Veja só. Então o escravo se prostrou, proskinel, né? Ele prestou homenagem, dizendo: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Jesus usou a mesma palavra em se prostrar para Jeová, no sentido de homenagem religiosa, e a um rei humano, no sentido de homenagem real. Se Jesus fez isso, por que Russell também não pode fazer? De repente, o Sr. Martini deveria chegar para Jesus Cristo e dizer algo mais ou menos assim: é um vagalume, pisca-pisca. Porque uma hora pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, vai, não vai, volta, fica, volta, fica. Algo que tem que ser esclarecido é o seguinte: a Torre de Vigia se contradizer é uma coisa, e você
Não ter competência para entender o que está sendo dito é outra coisa bem diferente. Então não julgue contradições alheias baseadas na sua própria incompetência comunicativa e falta de sinceridade. Hebreus 1,6, a tradução verde do Novo Mundo, da edição de 67. Em Hebreus 1,6, quando fala de Jesus, diz que Jesus se prestava homenagem a ele. Na tradução do Novo Mundo de 86, e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Na de 67, adorem, e todos os anjos de Deus o adorem. Na de 86, lhe prestem homenagem. Podemos prestar homenagem ao pastor da igreja? Sim ou não? É bíblico? Claro que é. Agora, alguém aqui vai adorar o pastor da igreja? Não, porque é diferente. Adorar é uma coisa, prestar homenagem é outra. Mas a tradução do Novo Mundo acha que é sinônimo, porque na edição de 67 Jesus era adorado, na edição de 86 prestava-se homenagem. Eu queria que você observasse que não é uma mudança, uma interpretação qualquer. Nesta Bíblia, vou pegar aqui para você ver, de capa verde, está escrito que Jesus, porque o texto de Hebreus 1,6 se refere a Jesus Cristo, está escrito que Jesus deveria ser adorado. Quem é que morreu acreditando nessa versão da tradução do Novo Mundo, a Bíblia verdadeira, a Bíblia que trouxe as revelações corretas, a interpretação adequada, a exegese textual mais apurada? O indivíduo que criou nessa Bíblia até 67 e morreu, de certa maneira, adorando Jesus. Porque leu aqui nessa Bíblia que poderia adorar Jesus, que Jesus era adorado. E de repente, mudou-se. Hoje, na tradução do Novo Mundo, nós temos o quê? Um Jesus que só recebe homenagem. Bem, fica bem claro então que ele está cometendo a falácia da ambiguidade. Ele não está entendendo a ambiguidade da palavra proskinel, ou adorar, que ela pode significar adorar a Deus ou prestar homenagem a outros seres, de forma diferente do modo como se adora, se presta homenagem a Deus. Então, por que na Bíblia de capa verde dizia adorar e nas Bíblias mais modernas diz prestar homenagem e não adorar? Isso é uma meia-verdade. Porque na Bíblia com referências, ou na RBI, lançada em 1986, diz adorar, como nota de rodapé, conforme vocês podem ver aqui. O que isso está querendo dizer? Exatamente tudo aquilo que a gente está explicando desde o início do vídeo, e exatamente aquilo que Russell tinha explicado lá pelo ano 1900. Então esse conceito permaneceu estático entre as testemunhas de Jeová. Ele nunca mudou. Podemos adorar a Jesus? Sim e não. Depende de como você define a palavra adorar. Vou dar um exemplo para que você entenda melhor. Pode uma testemunha de Jeová ser gay? A primeira coisa que você diz é: não, é claro que não. No entanto, depende de como você define a palavra gay. Você sabia que a palavra gay em inglês significa basicamente feliz? Exatamente, a palavra gay significa feliz. Então eu pergunto de novo: pode uma testemunha de Jeová ser gay? E você diz sim ou não. Depende de como você define a palavra gay. Se você defini-la como feliz, então pode. Mas se ela for definida como aquele que pratica atos homossexuais, aí não pode. Porque o cristão não pode praticar homossexualidade. Tem até uma brincadeira que o pessoal conta que é assim. O filho chega para o pai e diz assim: pai, o que significa ser gay? E o pai responde: gay significa feliz, meu filho. E ele diz: pai, você é gay? E ele responde: claro que não, eu sou casado com a sua mãe. Então nessa brincadeira nós vemos as diferenças da palavra gay. Pode, dependendo do sentido. Da mesma forma, tudo vai depender de como nós entendemos a palavra adoração. Por exemplo, se eu disser em português: eu adoro sorvete de morango, o que eu estou querendo dizer? Que sorvete de morango é algo que eu gosto muito. Eu não estou fazendo um ícone de sorvete de morango e me prostrando diante dele como meu Deus. Sobre esse assunto ainda, a Despertai de 8 de janeiro de 1998, na página 26, diz assim: na maioria dos idiomas, uma única palavra pode ter vários sentidos, dependendo do contexto. Por exemplo, em alguns idiomas pode-se dizer adoro sorvete e também adoro a Deus.
há uma diferença muito grande de intensidade e de sentido da palavra adorar, conforme usada nessas duas frases. Mas talvez você se pergunte, por que as testemunhas de Jeová pararam de usar a palavra adorar nesse sentido secundário em referência a Jesus? É simples, porque hoje em dia as testemunhas de Jeová optam por uma linguagem mais objetiva e menos ambígua, para facilitar o entendimento da Bíblia. Simples assim. Veja agora uma contradição hipócrita do Sr. Martini. Porque é diferente, adorar é uma coisa, prestar homenagem é outra. Mas a tradução do Novo Mundo acha que é sinônimo. Charles Taze Russell morreu adorando Jesus. Mas a tradução do Novo Mundo acha que é sinônimo. Charles Taze Russell morreu adorando Jesus. Mas a tradução do Novo Mundo acha que é sinônimo. Charles Taze Russell morreu adorando Jesus. Mas a tradução do Novo Mundo acha que é sinônimo. Então veja que ele faz duas acusações contraditórias. Uma hora ele diz que Charles Taze Russell adorava Jesus. Outra hora ele diz que a tradução do Novo Mundo acha que adorar é sinônimo de prestar homenagem. Ora, se a tradução do Novo Mundo acha que adorar é sinônimo de prestar homenagem, então o erro é meramente linguístico, não teológico. O conceito é o mesmo. E se o erro é linguístico, o erro de Charles Taze Russell era meramente linguístico. Então ele simplesmente estaria usando a palavra errada para descrever o conceito que nós temos hoje. Agora veja o que diz o Dicionário da Bíblia de Almeida sobre a palavra adoração na página 16. Culto, honra, reverência e homenagem prestados a poderes superiores, sejam seres humanos, anjos ou Deus. Esse é um dos sentidos da palavra adoração. Porque é diferente, adorar é uma coisa, prestar homenagem é outra. Mas a tradução do Novo Mundo acha que é sinônimo. Segundo o dicionário Cambridge, a palavra usada para adoração em inglês, worship, é usada como um título de respeito quando se fala para ou sobre um prefeito ou um magistrado. Veja só, a palavra worship em inglês tem também esse sentido. Segundo outro dicionário, pode significar honra reverente, homenagem prestada a Deus ou a um personagem sagrado, ou a qualquer objeto considerado como sagrado. Segundo o Novo Dicionário da Bíblia de John Davis, na página 36, adoração significa também respeito e honra que se prestam a uma pessoa de distinção. Veja também, segundo a Bíblia Apostólica Poliglota, Hebreus 1:6, proskinel, significa beijar a mão, ajoelhar-se e fazer homenagem, fazer reverência. Porque é diferente, adorar é uma coisa, prestar homenagem é outra. Mas a tradução do Novo Mundo acha que é sinônimo. Mas a tradução do Novo Mundo acha que é sinônimo. Segundo o Novo Testamento, de Valdir Carvalho Luz, Hebreus 1:6 diz: beijem para com ele. Também diz: prostrem-se diante dele, rendam-lhe adoração. Veja também o Novo Testamento de Westcott e Hort, 20th Century, em Hebreus 1:6 diz: que todos os anjos de Deus curvem-se diante dele. Veja também a tradução ecumênica, que é uma das melhores traduções que temos em português. Diz ali, Hebreus 1:6, e prostrem-se diante dele, todos os anjos de Deus. É interessante que a tradução ecumênica é feita por exegetas católicos, protestantes, evangélicos e ortodoxos, os quais reconhecem que o termo proskinel, em Hebreus 1:6, não possui sentido de adoração qual Deus, mas de reverência. E por isso, nessa versão, aparece a expressão prostrem-se diante dele. Veja também a tradução de Edgar Johnson Goodspeed, que é um membro da Igreja Batista. Ele traduziu Hebreus 1:6 por curvem-se diante dele todos os anjos. E por último vem a melhor parte. Navegando na internet em nossas pesquisas, chegamos a esse site aqui, ó. Não sei como pronuncia essa sigla, eu acho que é CACP que pronuncia, é isso mesmo? Diz ali, Ministério Apologético. Bíblia CACP. Eu queria que você observasse que não é uma mudança, uma interpretação qualquer. Quem é que morreu acreditando nessa versão?
A Bíblia verdadeira, a Bíblia que trouxe as revelações corretas, a interpretação adequada, a exegese textual mais apurada. Clicamos aqui nesse link, Bíblia CACP, apareceu a sua outra imagem, onde você seleciona o capítulo e o versículo do livro que você quer pesquisar. Então selecionamos ali Daniel 2,46 e, para nossa curiosidade, nós descobrimos que o CACP adora Daniel, porque Daniel 2,46 diz que não tem problema. Olha ali, ó. Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel. Veja só que esse grupo CACP, que eu não tenho a menor noção de que grupo é esse, e ensina a seus membros que é correto adorar a Daniel. Essa Bíblia é exata. A Bíblia verdadeira, a Bíblia que trouxe as revelações corretas, a interpretação adequada, a exegese textual mais apurada. Porque é diferente, adorar é uma coisa, prestar homenagem é outra. Mas a tradução do Novo Mundo acha que é sinônimo. Charles Taze Russell morreu adorando Jesus. Charles Taze Russell morreu adorando Jesus. Mas a tradução do Novo Mundo acha que é sinônimo. Podemos prestar homenagem ao pastor da igreja? Sim ou não? É bíblico? Claro que é. Agora, alguém aqui vai adorar? Porque é diferente, adorar é uma coisa, prestar homenagem é outra. Alguém aqui vai adorar? Cínicos. Eu ia falar cara de pau, mas cínico cai muito bem também. Como é que alguém tem coragem de acreditar numa religião dessa? Como é que você vai seguir uma religião dessa? Assim também, nesse mesmo site, nós entramos em Apocalipse 3:9, como vocês podem ver aqui, e clicamos em ir para. E chegamos a Apocalipse 3:9, onde Jesus diz assim na parte B: Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Aqui é Jesus falando em relação aos membros de uma determinada igreja que seriam adorados. Podemos prestar homenagem ao pastor da igreja? Sim ou não? É bíblico? Claro que é. Agora, alguém aqui vai adorar? Porque é diferente, adorar é uma coisa, prestar homenagem é outra. Alguém aqui vai adorar? Cínicos. Eu ia falar cara de pau, mas cínico cai muito bem também. Como é que alguém tem coragem de acreditar numa religião dessa? Como é que você vai seguir uma religião dessa? A Bíblia verdadeira, a Bíblia que trouxe as revelações corretas, a interpretação adequada, a exegese textual mais apurada. Porque é diferente, adorar é uma coisa, prestar homenagem é outra. Mas a tradução do Novo Mundo acha que é sinônimo. Charles Taze Russell morreu adorando Jesus. Charles Taze Russell morreu adorando Jesus. Mas a tradução do Novo Mundo acha que é sinônimo. Isso está na Bíblia CACP. Agora, o que será que essas pessoas vão dizer? Será que elas vão seguir o mesmo padrão da acusação que foi feita a Charles Taze Russell? Ou será que elas vão alterar o sentido da palavra? Na aventura de hoje, vimos o que acontece quando decidimos sobre alguma coisa sem conhecer os fatos. Chama-se tirar conclusão apressada. E todos que fazem isso geralmente descobrem que concluíram erradamente. Hoje aprendemos uma lição valiosa mesmo quando todas as chances estão contra nós. Às vezes, quando nossos rivais não estão jogando honestamente ou quando um trabalho parece muito grande, é fácil ficarmos assustados. Mas é aí que temos que continuar firmes e lutar, porque é assim que nascem os vencedores. E isso não é mentira.